CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao CEAP, a Casa do Amor. Boa tarde a quem nos assiste via internet, também sejam muito bem-vindos. Hoje, sábado, estamos reunidos mais uma vez aqui. Sim, tá bom? Tá muito alto? E agora, melhorou? Obrigado. Então, hoje, estamos mais uma vez reunidos aqui no CEAP, nesse sábado, reunidos em torno do Evangelho, reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus para estudarmos. Hoje o estudo será trazido pelo nosso querido amigo Givaldo. Seja bem-vindo, Givaldo. Muito tempo que nós não o vemos. Os comentários ficaram a cargo da Liane, na hora do passe, e que temos uma boa tarde de estudos e de ensinamentos. Nós temos alguns avisos para fazer antes do início. Um deles é, toda casa espírita trabalha essencialmente com voluntários. O CEAP não é diferente. O CEAP faz um trabalho assistencial a mais ou menos 300 famílias carentes circunvizinhas aqui da região. Então, quem tiver disponibilidade de vir e ser voluntário, venha. Quem estiver em casa escutando, venha. Ao vir, podem falar com o Newton ou com a Adilane, ou quem estiver em casa pode também mandar mensagem via Facebook ou via Instagram. Ok? Foi feita agora no CEAP uma sala de dentista, né? Então, nós estamos solicitando para pessoas, profissionais da área da saúde que puderem vir, que venham. Não só da área da saúde, qualquer pessoa que tenha tempo disponível, que venha fazer essa ajuda. Porque, como nós sabemos na doutrina, nós recebemos muito mais do que nós damos, né? O outro ponto é, a casa faz trabalho assistencial e de estudos. O CEAP funciona de domingo a domingo, dos quais para assistência às famílias carentes e também aos estudos. Os estudos são feitos todos os dias, internos ou para os externos também. Ok? Começa 8 da manhã, depois tem outro estudo às 9, tem estudo às 17, às 19, tem palestra às quartas-feiras, tem palestra ao sábado, como, por exemplo, até domingo. Amanhã, domingo, 8 horas da manhã, nós iremos estudar Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira do Amaral. Ok? Então, venham, é muito gratificante o estudo. Vamos dar início à nossa reunião. Eu vou fazer a leitura do Evangelho para a nossa harmonização, para o nosso equilíbrio. Após a leitura, eu irei ler as perguntas e o Givaldo terá 50 minutos para desenvolver as questões. Obrigado. Hoje a leitura do Evangelho é no capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e nós estamos lendo esse capítulo aqui nas palestras há mais ou menos uns 2 meses. Tá? O item é o item 9, a cólera. E quem fala sobre isso é um espírito protetor de Bordeaux, em 1863. Ele fala o seguinte: o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente, e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então, o que acontece? Ela se entrega à cólera.
Meus irmãos, fechemos os olhos, respiremos fundo, pensemos em Jesus. Querido e amado Jesus, mais uma vez nos encontramos em torno do seu Evangelho para estudarmos mais um capítulo dessa doutrina tão maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Que tenhamos, Senhor, o pensamento livre e aberto para os entendimentos que serão trazidos e os seus ensinamentos que serão interiorizados em nossos corações. Agradecemos ao Altivo por ser o nosso diretor espiritual, por nos intuir. Que intua o Givaldo nos seus pensamentos, nas suas palavras, no seu estudo. Que intua, Altivo, a Liane, que também em seus comentários possa ter os seus eflúvios de pensamentos positivos e maiores. Agradecemos aos espíritos protetores, a Leon Denis, a Allan Kardec e a Jesus, Senhor, por esse momento de enlevo. Agradecemos acima de tudo a Deus por podermos compartilhar esses ensinamentos nessa tarde, de sábado, e que possamos interiorizar os seus ensinamentos. E assim, damos início, com a sua permissão, dos estudos dessa tarde de sábado. Que assim seja, Senhor. Vamos então dar início à nossa reunião com as perguntas do Livro dos Espíritos, que são as perguntas 551 até a 557, que faz parte do livro 2, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Eu lerei uma questão e o Givaldo vai desenvolver o resto. Alguma questão em especial, Givaldo, que você quer que eu leia ou não? Kardec pergunta aos espíritos: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem: não, Deus não o permitiria. Givaldo, que Jesus te inspire e o Altivo esteja com você. Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande voltar aqui à casa de Leon Denis. Devido a esse problema aí da pandemia, nós estivemos afastados. Devido a esse problema da pandemia, a gente teve que se recolher um pouco, né? Mas graças a Deus a vida tá voltando ao normal, né? Para todos nós. Tem um amigo que diz assim para a gente, né? O Alceni, um colega do movimento espírita, né? Que todos nós somos sobreviventes da pandemia. E é uma grande verdade, né? Quantas vidas foram ceifadas, quantas famílias enlutadas, e até entre nós mesmos tivemos, né? Felizmente não foi especialmente o meu caso, mas quantos companheiros passaram por esse problema, né? Mas graças a Deus a vida está voltando ao normal, tranquilamente, e em breve estaremos todos mais felizes aí. Bom, tem uma passagem do Evangelho de Jesus que eu gosto muito, né? Que é a questão da boa parte. Por que é que me veio à mente essa passagem do Evangelho de Jesus? Porque hoje, por exemplo, sábado, quase 5 horas da tarde, né? A gente se dispôs a sair de casa, né, para vir a uma casa de oração, refletir sobre as lições de sabedoria trazida pelo Evangelho de Jesus. E essa mensagem que eu citei, da boa parte, ela é muito interessante porque, conquanto seja assim muito simples, ela nos traz assim ensinamentos muito grandes, né? Lá próximo a Jerusalém existia uma aldeia
chamada Betânia, a aldeia de Betânia. E nessa pequena aldeia residia 3 irmãos, amigos de Jesus. Era Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 irmãos residiam ali, e sempre que Jesus adentrava aquela região, ele ali se hospedava, né? Ele ali se hospedava. Aí eu fico pensando assim, abrindo um parênteses assim, quem é que não gostaria de receber Jesus em casa, né? Mas aqueles 3 irmãos, conquanto ficassem muito felizes, uma das 2 irmãs ficava assim muito preocupada, né, com aquela visita tão nobre, né? Então ela procurava se esmerar assim na limpeza da casa, na preparação do ambiente onde ele ia dormir. Isso aí eu que estou imaginando, no Evangelho não fala isso não, né? Mas ela ficava, né? Era Marta, o nome dela era Marta, preocupada com o que ia servir no jantar, preocupada com todas essas coisas que normalmente a gente se preocupa, as coisas materiais. Enquanto a outra irmã, a Maria, ela ficava ali embevecida diante de Jesus, né? Ela ficava ali olhando Jesus, Jesus falando e ela ali olhando, procurando absorver tudo aquilo que o mestre queria passar. Aí, um dado momento, Marta, né, naquela luta dela, né, muito voltada às coisas da matéria, ela se volta para Jesus e diz: mestre, não se lhe dá que fica aí o Senhor falar e Maria só escutar, enquanto eu tenho que trabalhar, que cuidar das coisas? Pede a Maria para vir me ajudar. Ela falou assim com Jesus, com certa, né, uma força na expressão da voz. E Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, né? Tantas coisas, né? Tantas coisas você se preocupa e quão poucas são necessárias, né? Maria escolheu a melhor parte. Então essa pequena lição que a gente extrai dela assim, grandes sabedorias, né? Porque vivemos no mundo que a gente vive muito preocupado com as coisas do dia a dia, com as coisas da matéria, né? Com o ganhar dinheiro, com o ter uma boa moradia e fazer uma preparação para o futuro e colocar os filhos nos melhores colégios, enfim, coisas materiais a gente se preocupa muito, enquanto que coisas espirituais a gente não se preocupa tanto. Ficamos como Marta, né? Nos preocupando com as coisas da matéria e não fazemos aquilo que Maria fazia, de ficar aproveitando aquela oportunidade de ter Jesus ali naquela frente para usufruir daquilo que o mestre queria passar, né? Então eu parabenizo a todos por ter tomado essa decisão de numa quarta-feira, véspera de Dia das Mães, vir aqui à Casa Espírita. Eu moro aqui no Recreio e tive uma dificuldade muito grande para passar ali, por isso que eu cheguei 12, 15 minutos. Eu normalmente chego 4h30, mas por causa do trânsito, as pessoas preocupadas em ir para o shopping, para comprar seus presentes para os Dias das Mães, etc, etc, etc. Então é assim que todos nós vivemos, preocupados com as coisas materiais e deixamos de lado as coisas que têm mais valor. Porque são essas conquistas espirituais que nós vamos levar, né? São esses valores que a gente vai levar, né? Esses tesouros é que a gente, conquistando, vamos levar. As coisas materiais vão ficar aí, né? E às vezes até são motivo de discórdia entre irmãos, entre familiares. Quantos exemplos a gente tem visto disso aí, né? Mas eu estou contando essa pequena história só para relaxar um pouquinho, né? Porque é sempre muito bom a gente falar de Jesus. Mas o estudo nosso de hoje está contido no Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação espírita. Ela foi publicada no dia 18 de abril de 1857,
né? Fez aniversário agora recentemente. E ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte, né? A segunda parte que trata especificamente do mundo dos espíritos, né? A terceira parte que fala das leis morais e a quarta parte que fala das penas e consolações. Da primeira parte eu esqueci. Dá para dar uma olhada para mim aí? O que é a primeira parte? A Eliane tem aqui. As causas, aproveita, deixa o livro comigo aqui, né? Então, são das causas primárias, né? Ou primeiras, que fala justamente de Deus, né? Do universo. Mas a segunda parte vai tratar especificamente daquilo que é para nós de mais importância, porque ela vai falar do mundo dos espíritos, né? Ou do mundo espírita. E essa questão, esse capítulo propriamente dito, ele vem falando para nós da intervenção dos espíritos no mundo espiritual. O que seria essa intervenção dos espíritos no mundo, né? Será que na questão 459 tem uma informação bastante interessante aqui? Questão 459. Opa, é o capítulo 9, tá? A intervenção dos espíritos no mundo espiritual. Na questão 459, ele fala da influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E a pergunta que Kardec faz para os espíritos é essa: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E o que eles respondem, né? Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então vejam, a influência dos espíritos em nossas vidas é tamanha que de ordinário são eles que nos dirigem. E muitas vezes a gente, por não saber dessa informação, a gente não dá o devido valor. Por que não damos o devido valor? Porque muitas vezes a gente, desconhecendo ou não essa informação, atraímos para próximo de nós espíritos que muitas vezes não são a melhor companhia. Por quê? Porque os espíritos, eles são atraídos pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. São 2 leis do mundo espiritual: lei de sintonia e lei de afinidade. É semelhante às coisas que acontecem aqui no nosso mundo físico, né? Se nós temos um companheiro, um amigo, uma amiga, que tem um comportamento que não é muito adequado, eu vou preferir não ter aquela companhia, né? Por mais que eu goste daquela pessoa, eu vou evitar ter aquela companhia. No mundo dos espíritos é assim. Só que no mundo dos espíritos a gente vai procurar melhorar esta nossa sintonia, este meio de atração que faz com que espíritos que venham se afinizar com a gente venham até nós, né? Então, eu vou querer para minha companhia espiritual espíritos que comunguem do mesmo pensamento que eu. Se eu tenho o propósito de me melhorar, porque esse é o objetivo de todos nós, eu vou procurar agir de uma maneira que eu possa sempre me melhorar. E assim eu vou atraindo aqueles amigos espirituais que comungam com essa ideia, né? Então, esse capítulo é por demais importante para nós, por causa dessa questão da intervenção dos espíritos junto a nós. Kardec, no livro dos Médiuns, né,
porque essa parte do livro foi que deu origem, né, do mundo dos espíritos, ou do mundo espírita, foi que deu origem ao livro dos médiuns, né? O desdobramento dessa parte deu origem ao livro dos médiuns. E logo no primeiro capítulo do livro dos médiuns, Kardec fala uma coisa bastante interessante, né? Sobre a crença nos espíritos. Essa questão de se crer nos espíritos é uma invenção da doutrina espírita? Vocês não precisam responder, mas podem responder mentalmente. Foi a doutrina espírita que inventou os espíritos? Não. Os espíritos existem desde quando o mundo é mundo. Sempre existiu. Nos povos mais antigos que se possa imaginar, até mesmo nos povos mais primitivos, a gente tem notícia de rituais invocando espíritos, seja lá que nome eles deem, não importa. Então, os espíritos sempre existiram, em todos os tempos. Se nós observarmos lá, naqueles povos mais primitivos, lá naqueles homens da caverna, vamos dizer assim, bem longe da gente, 40 mil anos atrás, eles já deram sinais dessa presença, através de algumas danças, de alguns rituais, até de alguns desenhos que fizeram rupestres, mostrando que essa ideia dos espíritos sempre existiu junto à humanidade, desde a mais primitiva, né? Só que, sabendo que a questão dos espíritos existem, a possibilidade de comunicações com ele é possível? Claro que é possível. Porque quem são os espíritos? Quem são os espíritos? Os espíritos são a alma dos homens que viveram anteriormente. Então, se estamos todos aqui, chamados encarnados, vivos, temos a possibilidade de nos comunicarmos uns com os outros, por que é que depois que eu morrer, chamar morrer, na verdade ninguém morre, né? Mas vamos entender assim, porque perdi apenas esse corpo de carne, mas o meu ser espiritual, ele continua existindo. Eu não vou ter possibilidade de me comunicar com a Liane, com ele, com o Guilherme, com qualquer um de nós. Então, isso é contrário, né? Só que muita gente discorda disso por não acreditar. Diz, eu não acredito, né? Mas a gente pergunta, por que você não acredita nessa possibilidade de comunicação? Ah, porque quem morreu, morreu. Não. Você está mostrando um grande desconhecimento. Se você vir estudar um pouco a doutrina espírita, você vai compreender que nós não somos esse corpo apenas, né? Nós não somos esse corpo apenas. Nós somos esse corpo, mas ligado a esse corpo, nós temos um espírito. E entre esse corpo e o espírito, existe um outro elemento que interliga os dois, que é chamado de perispírito. Quando a gente morre, entre aspas, o corpo se decompõe, porque o corpo é formado de elementos químicos. Hidrogênio, oxigênio, carbono, são basicamente 6 elementos químicos, e existem outros de menor importância, né? Esses elementos químicos se dispersam e vão formar outros corpos. Mas o perispírito, que é o corpo que envolve o espírito, que a gente não sabe como é o espírito, ele é representado como uma chama, etc., né? Esse continua existindo, com todas as possibilidades que a gente é hoje. Então, com todos os defeitos, com todas as virtudes, com todas as manias, etc., etc. Então, essa parte continua existindo, apenas não tem um corpo físico. Mas esse elemento que sobra, o perispírito, que também é matéria, e é um corpo, só que é de uma matéria mais quintessenciada,
ele é quem vai se comunicar com pessoas, especialmente, vamos dizer assim, dotadas para isso, que nós chamamos de médiuns. O livro dos médiuns trata dessa questão, né? Então, existem várias possibilidades de comunicação, porque existem vários médiuns com possibilidades as mais diversas possíveis. Existem médiuns que veem os espíritos, médiuns que ouvem os espíritos, médiuns que falam os espíritos falam através do médium, e etc, etc. Existe uma forma de mediunidade muito interessante, né? Que é a mediunidade da inspiração. O que é a mediunidade da inspiração? Segundo Kardec, essa mediunidade será a mediunidade do futuro. Porque todos nós, em algum grau, temos essa mediunidade. O que é a mediunidade da inspiração? É aquela mediunidade que os espíritos se comunicam pelo pensamento, tá? Eles se comunicam pelo pensamento. Então, de repente, você está fazendo alguma coisa e você recebe um pensamento. Você, em nenhum momento, tinha pensado naquilo. Aí vem aquele pensamento. Aí, se você é uma pessoa vigilante, você procura seguir aquele pensamento, que aquilo ali veio do alto. E, normalmente, a gente se dá muito bem quando a gente segue essas inspirações. Outras vezes, não, né? Essa inspiração, ela vem de uma maneira assim tão interessante, que uma certa feita, o grande escritor colombiano, Gabriel Garcia Marques, né? Me veio a lembrança dele, não estava nada de programação de falar isso. E Gabriel Garcia Marques, dando uma entrevista aqui no Rio de Janeiro, quando fizeram uma edição especial, né, traduzido a obra dele, 100 Anos de Solidão, que é uma obra fantástica, para o português, Gabriel Garcia Marques foi arguído pelos entrevistadores lá, os jornalistas, os críticos literários, etc. Perguntaram a ele como é que ele escreveu aquela obra tão magnífica, né? Como é que pode o senhor escrever uma obra magnífica? Como o senhor planejou isso? Foi algo que o senhor trouxe desde a sua infância, aquela vontade de narrar aquela história? Ele disse, não, absolutamente. Aí ele disse o seguinte, que desde jovenzinho, ele já tinha o hábito de, diariamente, sentar-se à frente de uma máquina de escrever e dedilhar algumas teclas. E escrevia alguma coisa. E, ao longo da vida dele, ele escreveu algumas obras, algumas novelas, etc. Mas, um certo dia, fazendo aquilo que ele sempre fez, ele, ao sentar de frente à máquina, ele escreveu, e naquela tarde de inverno, em que o meu avô me levou para conhecer o gelo, foi aí que o coronel Aureliano Buendia, não sei o quê, disse lá algumas coisas. Vocês depois vão lá na internet e vejam essa primeira frase. Ele disse que escreveu aquela frase. Ele só sabe dizer o seguinte, isso é palavras dele, que durante 18 meses não fez outra coisa a não ser dar continuidade a escrever esta obra. O dia inteiro. Todo dia. Então vocês vejam que inspiração fantástica desse grande homem, né? Que é Gabriel Garcia Marques. Então, a mediunidade da inspiração é isso, né? Se você perguntar a um grande artista, não precisa ser nem tão grande assim, mas um grande compositor, perguntar ao Chico Buarque de Holanda, vamos dizer assim, né? Como é que ele escreve uma daquelas obras, ou Caetano Veloso, ou Gilberto Gil, qualquer um. Eles vão dizer para você que não sabe. Só sabe que num determinado momento vem um pensamento e eles já estão, digamos assim,
com isso dentro deles, se eles estiverem no restaurante, ele pega uma caneta ou pede alguém emprestado um guardanapo, porque também se esquecer aquilo ali, ele perde. E depois ele desenvolve aquilo. Então, isso é a mediunidade de inspiração que todos nós temos, né? Então, como eu falei para vocês, o pensamento para os espíritos é tudo. Porque muitas vezes o espírito, ao se comunicar com o médium, ele transmite o pensamento para o médium. O médium recebe aquele pensamento e traduz em palavras. Olha que complicação. Não é difícil isso? É difícil. Porque o médium transmite o pensamento, e o espírito transmite o pensamento, e o médium traduz o pensamento em palavras. E aí, meus irmãos, pode muitas vezes o médium não ser 100% fiel àquilo que o espírito está passando, né? O grande médium Chico Xavier, que todos vocês conhecem, quando escreveu a sua primeira obra, Parnaso de Além Túmulo, ele foi médium de muitos poetas famosos, mais de 60 poetas famosos, com seu estilo próprio, né, sua estilística direitinho. Mas, em algum caso, algum crítico literário entendia que certas nuances estilísticas não batiam com certos poetas. Foi o que aconteceu com uma das poesias de Castro Alves, trazidas pela pena de Chico Xavier. E a crítica naquela época bateu firme em Chico, né? Bateu muito firme em Chico. E as pessoas pensavam, né, que Chico ia se ofender com aquilo, né? Aí quando dissesse, Chico, estão dizendo que a morte, com deboche, né? A morte fez muito mal a Castro Alves, né? Olha aqui o estilo dele quando encarnado, e agora desencarnado ele fala desse jeito. Aí o Chico disse assim, meu filho, a culpa não é do Castro Alves, não, a culpa é do instrumento que o Castro Alves usou, né? Porque fica muito difícil você ser 100% fiel. Mas Chico era pelo menos 90% a 98% fiel, porque ele era um bom médium, né? Então, por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente receber uma mensagem qualquer de um espírito e que se anuncia com um nome nobre qualquer, porque às vezes aquilo ali é um embusteiro, porque no mundo dos espíritos, como no nosso mundo, existe todo tipo de espíritos, né? Espírito galhofeiro, brincalhão, zombeteiro, ignorante, etc, etc, etc. E existem outros cultos, bondosos, etc, etc. Né? Então, a gente analisa a mensagem pelo conteúdo da mensagem. Quando a gente recebeu a mensagem, não vamos nos preocupar com quem assinou, né, a mensagem ali. Se foi Maria de Nazaré, já houve casos de pessoas receberem até mensagem dizendo ser de Jesus, né? Então, são esses aspectos que a gente tem que observar no trato com os espíritos. Vamos agora falar um pouco sobre um grande espírito chamado Leon Denis. Tá? Leon Denis, que essa casa, naturalmente, ele deve ser uns espíritos que dirigem aqui os trabalhos, porque nós somos uma casa que é afiliada lá do Centro Espírita Leon Denis. E Leon Denis, ele escreveu uma obra chamada Obra Fantástica, tá? Como todas as obras dele, tá? O Problema do Ser e do Destino, né? É uma obra, eu trouxe até ela aqui, essa obra aqui. Não deixem de ter essa obra em casa, né? E logo no princípio aqui, Denis fala para nós sobre a questão da evolução do pensamento, né?
diz para nós que o pensamento, como tudo na vida, ele evolui, né? Diz ele, uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento, como rege a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. Esta concepção geral do universo e da vida foi expressa de 1000 modos, sob 1000 formas diferentes no passado. Hoje ela o é em outros termos amplos, e sempre o será, com mais amplitude, à medida que a humanidade vá galgando os degraus da sua ascensão. Ou seja, à medida que tudo for evoluindo, o pensamento naturalmente vai evoluindo. E à medida que ele evolui, maior compreensão das coisas a gente vai tendo. Seja da ciência na ciência material, ou da ciência espiritual, das leis que regem o universo. Então, o pensamento surge e vem a ciência e comprova aquilo depois. Então, sempre o pensamento está na frente. Recentemente tivemos aí a comprovação de uma teoria de Einstein, que ele teorizou isso, entre as suas várias teorias, que quase todas foram comprovadas, né? Ele veio comprovar agora mais ou menos 100 anos depois. Então, aquele pensamento daquele espírito surgiu lá há mais de 100 anos. E com a evolução do pensamento, isso veio a se confirmar agora recentemente. Então vocês vejam como Leon Denis ele é fantástico, porque ele nos mostra que o pensamento sempre chega primeiro, né? E ele diz assim, a ciência é incerta e mutável, renovando-se incessantemente. Os conhecimentos de uma época são modificados numa outra época seguinte. Então, quantas situações dessas já ocorreu? E muitas vezes as pessoas dizem, é a ciência quem está falando. Sei, tudo bem. Mas a ciência nunca tem a última palavra, porque ela mesma vai mais tarde se modificar e mostrar a realidade numa outra situação. E Denis diz para nós, apesar de tudo, o espírito humano avança passo a passo no conhecimento do ser e do universo. Então, apesar de tudo, o espírito humano avança sempre, passo a passo, no conhecimento do ser, dele próprio e do universo. É tudo que espíritos que têm se comunicado recentemente, né, como Hermance Dufour, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos de escola, mostrando para nós a necessidade de nos conhecermos. Porque, na verdade, a gente não se conhece ainda. É a questão do autoconhecimento. É importante que a gente se conheça, saber quem somos nós, né? Quem sou eu? Eu sou Givaldo. Será que eu sou Givaldo ou eu estou Givaldo? Eu sou muito mais do que isso, né? Eu sou Givaldo agora, eu posso ter sido João, José, Maria lá atrás em outras encarnações, vivenciado outras experiências. Hoje eu sou aqui, amanhã posso estar em outra vivência, animando uma outra personalidade. Isso é autoconhecimento, né? Eu saber que quando eu perder este corpo, eu vou continuar existindo. Eu vou continuar existindo e adquirindo novas experiências no sentido de evoluir, de melhorar cada vez mais, como diz Denis aqui para nós, né? Essa evolução ela é constante, ela não para nunca. Então nós precisamos nos conhecer e conhecer também o universo. A época que a doutrina espírita foi codificada, a partir de 1857, os conhecimentos que se tinham do universo chegavam a ser até pueris, né, infantis, né? E mais para trás um pouquinho era mais ainda. Chegava-se até a afirmar que a Terra era o centro do universo. Não era isso?
E que pessoas que desmentiram isso, cientistas como Giordano Bruno, né, por reafirmarem, não, a Terra não é o centro do universo em absoluto. Né? A Terra é um planeta que gira em torno do Sol, isso foi suficiente para ele ser condenado à fogueira. E isso tudo foi comprovado depois. Então, porque o pensamento ele está sempre nessa evolução, né? Ele é contínuo. E Dani diz aqui para nós, aproveitando aqui mais esse trecho, daqui a pouco eu entro no estudo do Livro dos Espíritos, que ele está ali me olhando assim, mas não vai falar do Livro dos Espíritos? Vou falar. É a cereja do bolo, né? Cereja do bolo. Esse porquê, diz aqui Denis, que as crenças e os conhecimentos de uma época ou de um ambiente parecem para o tempo e o meio em que reinam a representação da verdade tal qual os homens daquela época podem aprendê-la e compreendê-la, até que o desenvolvimento de suas faculdades e de suas consciências os torne aptos a perceber uma forma mais elevada, uma radiação mais intensa daquela verdade. Então, ele está dizendo para nós da necessidade de todos nós progredirmos, moral e intelectualmente. Por isso que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela não é salvacionista. Se alguém vier para a doutrina espírita com a esperança de que ela o salve levando para o céu, não está no local certo, tá? Não está no local certo. A doutrina espírita ela é uma doutrina que mostra a necessidade do estudo, para que você compreenda melhor a sua realidade e você mesmo se salve. Não é assim? Esse é o objetivo, né? Então, por isso que, como implica em você ter que perder muitas horas de estudo, estudando, frequentando cursos, e eu vejo aqui nesta casa, tem toda a oportunidade de cursos, né? Eu sei que é difícil, os dias, os tempos são muito pouco, mas a gente não pode parar de estudar, porque a gente vai se informando melhor, aproveitando os exemplos de outros espíritos, né, mais aquinhoados do que nós. O estudo de hoje, as questões 551 a 557, ele é muito interessante, porque ele vem falar para nós, depois de todas essas coisas que eu falei para você, a gente vai entrar num ponto. Poder oculto, talismã, feiticeiros, bênçãos e maldições. Olha que coisa complicada, né? A gente fala da evolução do pensamento, da necessidade de se intelectualizar, da necessidade de se moralizar, da necessidade de se espiritualizar. E no Livro dos Espíritos aqui, nesta parte, vem falar de poder oculto, talismã, feiticeiros, bênçãos e maldições. Por que Kardec botou isso aqui? Porque se nos dias de hoje, em pleno século XXI, a gente ainda se depara com essas situações aí na rua, imagine naquela época dele. Quem de nós aqui, presente, não já se deparou com um anúncio aí num poste? Madame Valéria traz o seu amor em 3 dias. Joga-se búzios, cartas, tarôs, etc. Em pleno século XXI. A gente se depara com essas situações. Na época de Kardec, eu imagino, lá pelos meados do século XIX, que era muito pior, né, naquela sociedade. Então, essas questões eram muito fortes ainda, junto à sociedade parisiense, né? E Kardec se debate, e ele coloca essas questões, ele arguia os espíritos sobre essas questões, né? E na questão 51 que ele deu, o Luiz leu ali, diz o seguinte, que um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito, que ele seja devotado, fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem, não.
Deus não o permitiria. Claro. Se alguém quiser fazer mal a mim ou a qualquer um de vocês, não tem como, se vocês não tiverem merecimento disso, vamos dizer assim, jamais acontecerá. Deus não permite, porque já pensou se fosse assim? Bastava não gostar dela ali. Ah, você vai me pagar. Não, não tem sentido isso. Não faz o menor sentido. Mas Kardec botou aqui essa questão. No dia 18 de abril de 1857, o grande escritor espírita chamado Canuto de Abreu escreveu um livro chamado assim, ele tem vários livros, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, né? Onde ele faz ali uma pesquisa muito interessante, muito grande, e ele cita um caso, isso no dia que ele estava fazendo o discurso, na presença de uma série de amigos dele, que o trouxeram, que o induziram para vir para a doutrina espírita e codificar a doutrina espírita, uma senhora chamada De Cardone. E um dos amigos de Kardec diz para ele assim, olha, esta senhora De Cardone, olha, na época do Kardec, hein, gente? Esta senhora De Cardone, ela é uma quiromancista fantástica. Ela tem a capacidade de, pegando na sua mão e através das linhas da mão, falar tudo sobre você, seu passado, seu presente e seu futuro. Aí Kardec olha assim, né? E ficou assim, mas fulano, você acredita nisso? Né? Mas era um ambiente social, ele não podia, digamos assim, a mulher estava presente ali, né? Ele não podia, assim, desdizer daquilo. Disse, eu apenas não acredito. Né? Muito bem. Passado um tempo, essa senhora, né, convida ele para ir à casa dela, participar de uma sessão. E ele vai levando a esposa dele, Gabi, né, Amélie Gabriele Boudet, é a esposa dele. E ele diz que gentilmente veio atender ao convite, né? Já que ela fora à casa dele no lançamento do livro, e ele agora estava ali para que ela lesse a mão dele. Fica a gente pensando assim, poxa, Kardec se preocupando com uma bobagem dessa, né? Mas não, tem muito fundamento isso aí. Tem muito fundamento. Então, quando ela então narra que ele seria uma espécie assim de papa. O título da mensagem é assim, é A Tiara Espiritual. Está no livro Obras Póstumas. Tem ali na livraria. A Tiara Espiritual. Você pode também na internet googlar lá, A Tiara Espiritual, que vai aparecer a mensagem. Então, esta senhora lê a mensagem dele, a mão dele, e diz para ele que ele será um grande líder religioso. Ela fala muitas coisas sobre ele. E ele disse, não, tudo bem, né? Tudo bem. Não quis contrariar ela, né? Não quis contrariar ela. Passado alguns anos, ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos, outras obras, ele já era um homem conhecido mundialmente, né? Já com a personalidade de Allan Kardec, porque o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele encontra-se com essa senhora. Então ela diz, está vendo, fulano? Professor Rivaio, tudo aquilo que eu disse do senhor é verdade. Né? Ele diz, mas como verdade? O senhor, hoje em dia, é o fundador da doutrina espírita. O senhor Aí começou a falar uma porção de coisas que foi verdade, e ela havia dito lá atrás. Ele disse, tudo bem, só que não foi minha mão quem disse isso para você. Não foi a mão. Ela, como não? Eu li na sua mão. Não, a senhora não leu na minha mão. Apenas a minha mão serviu para que você fixasse o seu pensamento. É mais ou menos assim, né? Porque ela, como médium, teve a capacidade de, ao fixar o pensamento na mão, ela receber aquela inspiração e dizer tudo aquilo dele. Isso é apenas
um atributo mediúnico, só e somente só. Nada mais do que isso, né? Então, tudo aquilo que ela comprovou era verdade, mas ela não leu na mão. Portanto, meus irmãos, leitura da mão, brevez, talismã, poder oculto, nada disso existe para nós, não. Porque tudo tem uma explicação. Mas tem gente que acredita no rabinho de coelho para dar sorte. Não é assim? A doutrina espírita não é uma doutrina mítica nem mística, tá? A nossa doutrina é uma doutrina da verdade. Ela é uma doutrina fundamentada em leis sábias e justas, que a gente precisa apenas conhecer. Só isso. Então não existe nada disso. Vamos continuar mais um pouco aqui? Na questão 552, a pergunta é o seguinte: o que se deve pensar na crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Pessoas fazer feitiçarias. É possível isso? É possível. Ele não vai negar aqui, não. Só que o sentido é totalmente outras. Essas pessoas que se dizem ter o poder de fazer feitiçarias, na verdade são pessoas que têm um poder magnético muito grande. Poder de que podem fazer mau uso se seus próprios espíritos forem maus. E pode ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não criar nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas. Na verdade, isso que se chama de feiticeiro, na verdade são médios que podem muito bem usar aquele seu poder magnético. O que é esse poder magnético? Porque é muito importante que a gente fale as palavras e a gente compreenda. Poder magnético é justamente uma força psíquica que determinadas pessoas têm e que com o uso dessa força psíquica ele pode utilizar para aquilo, para um bem ou para um mal, dependendo de você ser bom ou ser mal, né? Existem pessoas que têm uma força psíquica ou poder magnético tão fantástica que ela tem a capacidade de curar só com o olhar. Quem nunca viu isso? Vem da casa espírita que a gente já teve essa oportunidade, né? Com um toque das mãos, quando a gente toma um passe, muitas vezes nós somos curados e nem sabemos, por causa daquele poder magnético que certas pessoas, usando da sua vontade e do seu amor, direciona aquela força em benefício daquela pessoa. E tem essa capacidade de curar, né? Então não tem nada de feiticeiro, nem de feitiçaria, coisa nenhuma. Tudo isso é uma grande bobagem. Na verdade, as coisas quando são explicadas a gente entende, né? Se perguntar, aquele camarada, lá na minha terra, quando era garota, eu me lembrei de um caso. Isso era muito interessante. Eu sou do interior de Sergipe, né? E assim como nós, lá no Nordeste antigo, a gente via essas coisas. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu vi a mesma coisa, depois de muitos anos depois, né? Era um cidadão que o apelido dele era Paconga, e a gente, criança, morria de medo dele, porque dizia que ele era feiticeiro, e ele tinha realmente um aspecto assim, que fazia até medo, né? E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, jovem ainda, eu me deparei com uma senhora, que a gente morria de medo dela, porque diziam que ela era feiticeira. Então você vê, essas coisas existem, né? Mas na verdade o que existe é essa força psíquica, ou força magnética que certas pessoas têm que usam para o bem ou para o mal, dependendo daquela própria pessoa ser boa ou má. Não é isso? Não tem nada de feiticeiro. Na questão 553, eu estou olhando aqui, meu tempo está acabando. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Olha que bobagem. Mas Kardec fazia essas perguntas porque ele sabia, mas ele queria que os espíritos respondessem.
qual pode ser o efeito de formas e práticas com o auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? E ele responde: esse efeito é o de torná-los ridículas. Usar os espíritos para isso é uma bobagem muito grande. Mas tem gente que usa, e o que é pior, tem gente que acredita. Acredita na Madame Valéria que vai trazer o seu amor em 3 dias. O seu amor foi embora, deixa ele embora em paz. Arranja um outro amor. Ainda paga dinheiro. Tá, gente? Então, esse é um efeito de torná-los ridículos se tem boa fé. No caso contrário, são malandros que merecem um castigo. Olha aí. Malandragem pura. Mas Kardec tinha que falar dessas coisas, porque naquela época era muito usado isso, e a doutrina chegou para dizer: gente, isso tudo é uma bobagem. Né? Aqui no Rio de Janeiro, há uns tempos atrás, chegou até a aparecer no Fantástico um rapaz chamado Roberto Lengruber. Né? O Roberto Lengruber, ele fazia milagres, curava. E ele vendia uma moedinha assim, né? E até uma senhora muito... é irmã da minha sogra, e ela que gostava de mim, né? Ela comprou uma moeda de Roberto Lengruber e me deu para dar sorte. Eu, obrigado, naquele tempo não era espírita, guardei com muito carinho. Mas depois vi que isso é uma bobagem muito grande, não existe nada disso. Né? Aquele que, 554, aquele que, com razão ou sem razão, confia naquilo que se chama a virtude de um talismã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento. Esta pergunta é interessante, porque o Kardec já disse o efeito desta mesma coisa, atrair por causa do pensamento. E ele responde: é verdade. Porque é como a questão da mão, não tem nada a ver. O pensamento é que atrai, é tudo. A verdade, porém, a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. É raro que aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. Né? Acreditar no talismã que vai dar sorte, meu amigo, é uma bobagem muito grande. Né? Mostra justamente, como ele chamou aqui, de simplório. O que é simplório? Uma pessoa simples, ignorante, não tem conhecimento, que acredita nesse tipo de coisa. 555, que sentido se deve atribuir ao qualificativo de feiticeiro? Eu não vou responder, que nós já falamos. Na verdade, o feiticeiro é um médium que pode usar o seu poder magnético para o bem ou para o mal, dependendo daquele que é chamado de feiticeiro. Minha sogra era um bandista, e ela se dizia: eu sou bruxa. Mas minha sogra era uma bruxa do bem. Era uma bruxa do bem, porque ela trabalhava com seriedade. Né? Cuidado comigo, eu sou bruxa. Ela brincava assim com a gente, né? Mas era uma bruxa do bem, porque usava justamente os atributos mediúnicos dela para fazer o bem, e nunca para fazer o mal. Nunca pegou dinheiro de ninguém, nem nada disso. Na 555, que sentido se deve atribuir ao qualificativo feiticeiro? Já falei. 556, e última aqui. Algumas pessoas têm verdadeiro dom de curar pelo simples toque. Olha que beleza. Isto sim. O poder magnético pode chegar até aí quando é secundado pela pureza dos sentimentos e uma ardente vontade de fazer o bem. Então, você tem uma possibilidade mediúnica, você é rico em fluidos benfazejos, você pode direcionar aquele fluido em direção de uma pessoa, com o seu pensamento voltado para Deus, pedindo que aquele fluido possa curar aquela pessoa que está necessitada. Isso acontece. Isso acontece. Agora, se aquela pessoa que é rica nesses fluidos e não sabe utilizar esses fluidos, ele vai fazer o quê com esses fluidos? Aí você vai ouvir quedas de objetos dentro de casa, fogo se manifestando, casas mal assombradas. Aquilo tudo, na verdade, é um médium que está ali e que aquela quantidade de fluido está provocando aqueles fenômenos.
E se aquela pessoa for direcionada e orientada, e aquele fluido para o bem, vai fazer coisas fantásticas. Eu não sei se aqui na casa já tem trabalho de cura, tem? Já tem, né? Então, os médios de cura é que vão utilizar desse poder magnético em direção daquela pessoa, e aquela pessoa pode até ser curada. Olha o que eu estou dizendo, pode até ser curada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, muitas vezes, o bem daquela pessoa é continuar doente. Porque se ela for livrar-se daquela doença, ela vai fazer coisas que vai se complicar mais ainda. Né? Dá tempo para contar uma historinha? Comecei falando de Jesus, vou terminar falando de Jesus. Né? Jesus, certa feita, estava numa casa, né, com seus discípulos, e as pessoas adentraram aquela casa, né, querendo falar com Jesus, né? E aconteceu que tinha um aleijado chamado Natanael ben Elias. Natanael ben Elias. Ele queria entrar, coitadinho, mas ele era aleijado, não podia. Né? Naquele tempo não tinha nem cadeira de roda, no tempo de Jesus. Então os amigos de Natanael ben Elias amarraram ele com as cordas, botaram a escada, subiram com ele pela escada, chegaram no telhado. Naquele tempo o telhado, eu não me pergunto como era, se era de laje ou se era de taipa, não sei. A história do Evangelho conta que eles abriram um buraco no telhado e desceram Natanael ben Elias com uma corda até Jesus. Está nos Evangelhos isso. E Jesus ficou admirado com aquele testemunho de fé de Natanael ben Elias. E Jesus então curou. E ele ficou bom. Foi-se. Passado aquele momento, as pessoas se dispersaram. Conta a poetisa. Agora me lembro, esqueci um pouco o nome dela, daqui a pouco eu me lembro. Esqueci. Conta essa poetisa, que é uma poetisa baiana, que ela escreve uns livros lindos, né? Conta essa poetisa que, após as pessoas terem ido embora, isso não está no Evangelho, né? O Evangelho só narra esse fato que eu contei. Jesus estava sentado numa pedra, pensativo e chorando, lágrimas descendo. Pedro se aproxima dele e diz: mestre, por que choras? Né? Por que choras? Hoje realizamos tantos prodígios, o Senhor curou tantas pessoas, e agora o Senhor está aqui chorando. Ele diz: pois é, Pedro, realizei tantas curas, mas eu curei apenas o corpo, não curei a alma. Neste momento, Natanael ben Elias está em uma casa de uma vida, em companhia de seus companheiros, comemorando sua volta à saúde. E vai, com isso, atrair uma situação pior ainda, e não vai ter mais condição de cura. Que Jesus nos abençoe de sempre. Agradecemos ao Givaldo pelo estudo trazido, um estudo educativo, muito educativo. Agora passaremos à segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, que é o trabalho de passes. Os médios, por gentileza, posicionem-se. Pedimos, Jesus, que abençoem os médios. Pedimos que os guias amorosos aqui presentes consigam realizar esse trabalho de transfusão de energias para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Que os médios sejam seus receptores do amor. E assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, e com a ajuda dos guias aqui presentes, damos início aos trabalhos do passe.
O espírito protetor nos alerta para esse estado de espírito que é a cólera, para que ao longo de nossa existência tenhamos condições de discernir, de enxergarmos em nós como estamos agindo, como nos portamos diante de determinados fatos, como encaramos algumas situações. É importante pararmos e analisarmos como lidamos com a cólera, a raiva, o ódio, que são sentimentos nefastos, que nos levam a situações que podem nos atrasar em nossa evolução espiritual e ao que iremos encontrar no plano espiritual após, dependendo do que fazemos em estado de cólera, irá pasmar o que iremos vivenciar no plano espiritual ao voltarmos para lá e na nossa próxima encarnação. Na Terra, temos diversos recursos para aprendermos a lidar com esse sentimento. Recursos terapêuticos, naturais, medicamentosos, meditações e até o próprio passe, que garante fluidos calmantes e regeneradores. Faz-se necessário começar a refletirmos sobre nossas ações e atitudes e começarmos a crescer em direção a Deus e para Deus, e essa arrogância que carregamos começará a se diluir. A cólera se entende como uma emoção de raiva e ira. Esse sentimento nos assemelha ao bruto e nos faz perder a razão e o bom senso. Tem como base o orgulho ferido, pois o orgulho serve à nossa alma. Ele nos impede de reconhecer nossas falhas, que não estamos acima de ninguém, que devemos ter muito cuidado quando em alguma situação nos julgarmos melhores que alguém. O ego orgulhoso, quando se sente ameaçado, encoleriza-se, e é o meio que ele encontra para se fortalecer. Ao contrário do ego que já conquistou a humildade e o equilíbrio diante de situações adversas. Não impõe seu modo de pensar e vontades a ninguém, pois se reconhece em aprendizado, prisma pelo diálogo de ideias ao invés de imposições. O orgulho atrasa muito nosso espírito. Aliás, o orgulho é a fonte de todos os nossos males. Quiséssemos observar, quando estamos nesse estado de cólera, todas as atrocidades que somos capazes de fazer. Teríamos medo de nós mesmos, ou nos acharíamos ridículos pelos nossos atos praticados. A cólera nada resolve, ao contrário, prejudica nossa saúde e pode até comprometer nossa vida, pois em um ataque colérico podemos colocar a nós e aos outros em risco. Nós somos a primeira vítima de nossa raiva, pois após o ataque somos capazes de reconhecer todo o prejuízo causado em nós. A culpa é a principal delas, não nos esquecendo que somos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles quais forem, pois temos o livre-arbítrio e teremos que responder pelo mau uso dele. Em suma, no descontrole da cólera, deixamos as oportunidades do bem passarem, pois a cólera é contrária à caridade cristã, aos ensinamentos que Jesus nos deixou. André Luiz apresenta 9 negativos complexos da cólera, porque a cólera ela não resolve, ela agrava, ela não resgata, ela complica, ela não ilumina, ela escurece, ela não reúne, ela separa, não equilibra, ela desajusta, não reconforta, ela envenena, não favorece, ela dificulta, não abençoa, ela maldiz, ela não edifica, ela destrói. Então, meus irmãos, evite a cólera. Ao se sentir encolerizado, pare, tente elevar seus pensamentos ao alto, rogando aos bons espíritos e a Jesus forças para dominar esse sentimento tão destrutivo. Muita paz a todos. Ainda falta um pedacinho. Deixa eu mandar um pedacinho aqui.
Amado Jesus, terminamos mais um sábado, mais uma tarde de estudos no SEAP, em nossa Casa do Amor. Agradecemos, Senhor, por todas as benesses que recebemos em nossos espíritos, em nossos corpos, em nossos pensamentos. Agradecemos os espíritos bondosos e caridosos, os guias de nossa casa que nos ampararam. Que tenhamos, Senhor, os pensamentos no seu Evangelho, para que sejamos todos brandos e pacíficos como o Senhor ensinou. Que nos posicionemos como os discípulos que, ao subirem a montanha junto com o Senhor, escutaram e puseram em prática. Que sejamos como Maria, que escolheu a melhor parte, a parte do amor, a parte dos ensinamentos, a parte da dedicação, a parte da atenção àquilo que realmente importa, que é o mundo espiritual. Senhor, agradecemos muito a presença de todos que estão aqui presentes, que receberam os bons pensamentos que nós recebemos, que todos receberam. E assim, agradecidos, muito agradecidos por essa tarde, pedimos, despeça-nos em sua paz, que todos nós possamos retornar aos nossos lares, protegidos por seus guias, protegidos por você, Jesus, protegidos por Deus. Que assim, despeça-nos juntos do nosso amigo Altivo Panfiro, dos guias, de Maria de Nazaré e de Jesus. Agradecemos e pedimos com o coração enobrecido, aquecido por tudo que recebemos, que possamos voltar aos nossos lares com a consciência de que recebemos tanto nessa tarde aqui nessa casa. Dessa forma, terminamos nossos trabalhos protegidos e amparados em nome de Deus. Que assim seja, Senhor.